Mais. Tarde Mais. Se liga aí. Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento, agora 2h28, eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Nessa semana nós vamos entrar numa série nova, vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E para iniciarmos, quero pegar Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, vamos ler alguns versículos. Eu quero compartilhar com vocês essa mensagem para que você entenda de uma forma clara, de uma forma simples, o que representa essa palavra para a gente, e com ela nós vamos crescer no Senhor. Eu tenho certeza que além de conhecimento, Deus ele vai realmente despertar os nossos corações para que possamos viver um tempo novo, um tempo avivado, um tempo de amor, um tempo de compaixão, um tempo de desespero, de sede e fome pela presença de Deus, pela palavra dele, que é mais importante do que qualquer coisa. O livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, é um livro de profecias sobre o futuro, porque Deus ele conhece o futuro, ele conhece todas as coisas. Então quando ele anuncia no presente o futuro, é para que eu e você, nós possamos entender e ficar preparados com as coisas que virão, e também para sabermos que ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é uma palavra que mostra, que aponta o caminho, ela é a luz que ilumina a frente, que ilumina o que está diante de nós. Uma pessoa que está andando ou que esteja no meio da escuridão, numa estrada deserta onde não tem iluminação pública, se ela não tiver uma lanterna, se o carro não tiver um farol, ela não vai conseguir se guiar pela escuridão. E a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina a nossa frente. Ela nos mostra onde devemos ir, o que devemos fazer. Então a palavra de Deus, ela nos mostra isto. E quando Jesus apareceu para João, o apóstolo João, lá em uma visão na ilha de Pátimos, nós entendemos que foi por isso. Houve uma conversa entre os discípulos que o discípulo, ele não iria morrer. Porque Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou: Jesus, e João, o que vai acontecer com ele? O Senhor falou que eu vou morrer como o Senhor, vou morrer crucificado, vamos dizer assim. Eu vou morrer uma morte onde não vai depender de mim. Mas e João, o que vai acontecer com João? Jesus disse: o João, você não precisa se preocupar com João. E ele deu um entendimento ali de que os discípulos até acharam que João não experimentaria a morte, que Jesus voltaria antes de João morrer. É o João discípulo. E é interessante que, na verdade, o João, ele viu Jesus, ele viu tudo que Jesus tem preparado para a igreja, porque na visão, enquanto ele estava preso ali na ilha de Pátimos, ele foi enviado para essa ilha porque ele pregava de Jesus, ele anunciava o evangelho. Então, como Roma queria parar os primeiros discípulos, eles queriam apagar aquele grupo de pessoas que estavam ali falando das boas notícias, gente, porque o evangelho muda a gente. A palavra de Deus, ela traz mudança. Não tem como uma pessoa ter um encontro com a palavra de Deus e não ser transformada e continuar vivendo normalmente. Não tem. Existe um movimento quando a mensagem de Deus é liberada para as pessoas. E enquanto eles pregavam a palavra de Deus, as pessoas mudavam, as pessoas se transformavam. Aqueles que aceitavam suborno não aceitavam mais. Aqueles que mentiam não mentiam mais. Aqueles que bebiam, que estavam na roda dos amigos, as pessoas começaram a mudar. O evangelho começou a mudar as pessoas. E com isso, o Império de Roma queria parar. Eles queriam acabar com esses cristãos. Eles começaram também, junto com os judeus, a perseguir os cristãos, os discípulos, os seguidores de Jesus. E o apóstolo João, ele foi o único discípulo que morreu de morte natural, porque dos 12 discípulos de Jesus, todos os outros foram assassinados, todos os outros foram presos e foram decapitados, foram transpassados na espada. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não aceitou ser crucificado igual Jesus, segundo a história. Então nós precisamos entender, o João, ele já morreu de morte natural e ele foi preso nessa ilha de Pátimos, que era uma ilha mesmo, uma ilha onde tinha uma prisão romana. Ele foi preso lá nessa ilha porque ele estava pregando e falando de Jesus. Esse foi o crime dele, anunciar o evangelho. E enquanto ele estava preso ali nessa ilha de Pátimos,
Jesus veio até ele, Jesus apareceu para ele, Jesus apareceu para ele em forma gloriosa. E Jesus começou a mostrar para o João o que aconteceria no futuro. E é interessante que aqui no versículo 4, o João ele diz o seguinte: tudo, o anjo diz para ele, tudo que você vê, você vai escrever. Jesus falou, tudo que você vê, você vai escrever. Porque essas mensagens, essas profecias, elas são uma parte para agora e uma parte para o futuro. Existem coisas que vão acontecer em poucos dias, mas existem coisas que serão para o futuro, e existem outras coisas. O Apocalipse mesmo, ele é escrito em 3 linguagens: literal, simbólica e figurada. Ou seja, tem coisas aqui que você vai ler e vai falar assim, o que é isso? O que significa? Não vai entender. Existem muitas pessoas que não leem o livro de Apocalipse porque um dos motivos, porque não entendem, e o outro motivo é porque tem medo. Mas não precisa ter medo, gente. Pelo amor de Deus, não tenham medo do livro do Apocalipse, porque é uma carta de amor, é uma carta reveladora, é uma carta que mostra pra gente. Quem tem medo do Apocalipse é quem não tá salvo. Mas você que crê em Jesus Cristo, você que coloca em Jesus a sua fé para que você seja salvo, você não precisa ter medo do Apocalipse. Não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é vida, vida com abundância. João 1,4 diz: eu, João, escrevo às 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vós da parte daquele que é, aquele que ainda virá, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 11, a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envie às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus estava dando agora para João uma carta, uma orientação para as 7 igrejas da Ásia. Eu dou aqui um resumo sobre a questão do livro do Apocalipse, para que você possa entender a nossa linha de raciocínio nessa semana, que vamos falar dessas 7 cartas. Na verdade, eu acredito que nós vamos passar até para a semana que vem, porque o assunto é muito interessante. Versículo 16, Jesus disse, na verdade, versículo 19: portanto, escreva tudo que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Bom, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 1, começa a primeira carta. Jesus direcionou João a escrever 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, atualmente, essa região, essa Ásia Menor é a região ocidental da Turquia. Só que ali naquele tempo, Jesus ele direcionou João a escrever para essas 7 igrejas. Tinham muitas outras igrejas lá naquele tempo, mas essas 7 igrejas foram escolhidas porque elas tinham um propósito. Jesus, além de tratar com essas 7 igrejas, ele também trataria com as igrejas de todos os tempos. Essas cartas são um reflexo, elas são direcionadas para todas as igrejas de todas as eras, inclusive para nós. Nós somos a igreja dessa era, nós somos a igreja desse tempo. Por isso, quando lermos essas cartas, quando entendermos, estudarmos essas cartas, nós precisamos entender que existe alguma coisa dentro dessa palavra que é aplicada a nós, e nós precisamos acatar, nós precisamos atentar, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer, nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração, nós precisamos deixar o Espírito Santo tirar de nós tudo aquilo que não agrada. Porque somente aqueles que vivem para agradar a Deus, somente aqueles que abrem mão de si mesmo, da sua própria vontade, e obedecem e decidem aprender a palavra para poder vivê-la, esses sim são aqueles que irão vencer. E a palavra fala que o que vencer, ao vencedor lhe será dado o direito de entrar no reino dos céus. Aqui versículo 1 do capítulo 2, Jesus ele dá uma mensagem para João, para que ele escrevesse uma carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E é interessante que o primeiro momento que Jesus ele fala com a igreja de Éfeso é dizendo, é se apresentando, é falando: eu sou aquele que conhece você. Eu vou ler o texto, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. O que significa essas 7 estrelas?
Segundo aqui os estudos, essas 7 estrelas eram 7 anjos que estavam sobre aquelas 7 igrejas. Quem é o anjo hoje? Qual o significado? Eram os líderes daquelas igrejas, os pastores. Então a palavra de Deus, ela é direcionada primeiro aos pastores, porque eles são os responsáveis pelo rebanho. Diz a palavra que o pastor é responsável pelo rebanho, é responsável pela igreja. Então quando Jesus ele vai falar com uma igreja, ele fala com o líder da igreja. Essa mensagem é daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Significa que os pastores, os líderes das igrejas estão nas mãos de Jesus. Todos eles estão nas mãos de Jesus. Então nós não podemos levantar, nós não podemos apontar, nós não podemos acusar os pastores. Nós não podemos nos rebelar contra os pastores, contra os líderes da igreja. Por quê? Porque eles estão na mão de Jesus. E se eles fizerem a sua própria vontade, não obedecerem Jesus, eles estão na mão de Jesus. É Jesus quem vai tratar com eles. A palavra diz que dura coisa é ser mestre, porque receberão mais duro juízo. Eles serão mais cobrados, porque eles prestam conta não só da vida deles para Deus, mas prestam conta do rebanho também. Então é interessante nós entendermos isso. Os pastores estão na mão de Jesus. Eles estão na mão de Jesus. E aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem são os candelabros? É a igreja. Jesus anda no meio da igreja. A gente pensa, Jesus não está aqui, Jesus não está vendo, Jesus não sabe de nada. Jesus sabe de tudo. Ele anda no meio da igreja e ele tem os líderes das igrejas em suas mãos. Versículo 2, Jesus vai dizer à igreja de Éfeso: sei de tudo o que você faz. Eu sei tudo o que você faz. Sabe quando é tudo? É que é tudo mesmo. Jesus sabe tudo o que acontece nas igrejas. Ele conhece todas as coisas, não só aquelas que podem ser vistas com os olhos humanos, mas principalmente aquelas que estão no interior do coração das pessoas. Jesus conhece a igreja e sabe tudo o que acontece nas igrejas. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que diziam ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência e sem desistir. A primeira coisa que Jesus faz e fala com a igreja de Éfeso é elogiando ela pela sua perseverança. Jesus diz: eu conheço você, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua perseverança, eu sei que você não tolera os perversos, eu sei que você sabe quem é apóstolo de verdade e quem não é, eu sei que você conhece os falsos, você conhece a minha palavra, você sabe fazer discernimento de quem é de Deus e quem não é pelas suas ações. Você tem sofrido por meu nome com paciência. Primeira coisa que Jesus faz com a igreja de Éfeso é elogiá-la, é reconhecer o seu esforço. E às vezes a gente acha que Jesus não sabe o esforço que a gente faz na obra, mas ele sabe sim. Só que no versículo 4 ele diz uma coisa para essa igreja: contudo, eu tenho contra você uma queixa, eu tenho algo contra você. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o seu primeiro amor. Jesus elogia a igreja, mas agora ele traz para a igreja algo gravíssimo, uma condenação, uma palavra aonde a igreja tinha abandonado, deixado e esquecido o primeiro amor, o amor do princípio. Aí ele diz para essa igreja: veja até onde você caiu, arrepende-se e volta a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. E Jesus está dizendo para essa igreja: você faz muitas coisas, você persevera, mas você esqueceu, você caiu, você saiu, você abandonou, você deixou de lado o seu primeiro amor. Você fazia as coisas com amor. Você fazia não só por obrigação. Você fazia não era por religiosidade. Você fazia não era porque tinha que cumprir aquele ritual, aquele compromisso. Você fazia antes com amor, com intensidade.
O seu coração estava no que você fazia, mas hoje você faz apenas por fazer. Você faz porque acostumou. Você faz porque aquilo se tornou rotina para você. Lembra, veja até onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Volta ao início. Faz a minha obra, mas faz com o amor que você tinha antes. Faz com a mesma intensidade, com o mesmo prazer, com a mesma alegria. Porque se você não fizer isso, eu removerei do seu lugar o seu candeeiro, o seu candelabro. Isso quer dizer que aquela igreja iria acabar. Gente, uma igreja onde Jesus não está, essa igreja não prospera. Uma igreja onde a presença de Deus não é real, ela não prospera. É a unção que faz a igreja ser grande. É a unção, é Jesus na casa, é o poder de Deus na casa que faz a igreja crescer. Mas se essa igreja continuasse vivendo dessa forma, acostumou, elas entraram na rotina. Se uma igreja entra na rotina e começa a fazer a obra de Deus, as coisas de Deus, simplesmente porque se acostumaram a fazer, não está com o coração, não está com toda a vontade, não está com prazer, não está com alegria em fazer as coisas, essa igreja não vai prosperar. Aí Jesus disse: mas você tem uma coisa ao seu favor, igreja de Éfeso. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. As obras dos nicolaítas, os nicolaítas eram uma seita criada por um homem chamado Nicolau. Ele inventou umas coisas lá muito erradas, contrárias ao evangelho de Jesus, e tinha muita gente que estava seguindo a seita dos nicolaítas. Eles começaram a ser, quem seguia as ideias do Nicolau foram chamados de nicolaítas, e tinha muita gente que iam para essas heresias, iam seguindo esse caminho diferente do evangelho de Jesus. E hoje tem tanta gente que tem uma mensagem diferente do evangelho de Cristo. E aí Jesus diz no final para essa igreja: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Existe uma promessa para aquele que vencer as barreiras. Hoje Deus fala para a gente que nós precisamos fazer a obra dele com amor. Como no princípio, como naquela chama, naquela intensidade da primeira vez que você entregou sua vida para Cristo. Aquela mesma intensidade, aquela mesma paixão, você ia com todo o seu coração, você fazia, você orava, porque você queria ter um relacionamento com Deus. E hoje falta, muitas vezes existem igrejas que falta esse amor, praticar as primeiras obras. E o Senhor tem chamado a gente para poder voltar para esse primeiro amor. Como a igreja de Éfeso estava vivendo essa situação, hoje também existem igrejas que estão como ela, que começaram muito bem, mas ao longo do tempo foram abandonando o amor no fazer a obra de Deus. Eu conheço muitos lugares, muitas igrejas, muitas pessoas que começaram muito bem, amando com toda a intensidade do ser, mas chegou um momento que elas entraram na religiosidade. Continuam fazendo, sabem que Jesus é o caminho, mas não tem amor para fazer, não tem amor para orar, não tem amor, o coração não arde de desejo, de amor por fazer as obras de Deus, por fazer a vontade de Deus, por buscar a presença de Deus. Estão indiferentes. E não é assim que Deus quer ter um relacionamento com a gente. Quando num relacionamento o amor acaba, o casamento acaba. Nós não podemos deixar o amor acabar. Nós não podemos deixar o amor pela obra de Deus acabar, pela palavra de Deus acabar. E quantas pessoas deixaram o amor pela Bíblia acabar? Deixaram o amor pela igreja acabar, o amor pela obra de Deus acabar. Se o seu amor por Deus acabar, você também vai acabar. Porque nenhum relacionamento sobrevive sem amor. Então, meu querido, hoje, minha querida, Deus nos chama para nós reacendermos, voltarmos ao início, praticarmos as primeiras obras antes que seja tarde demais. Talvez eu esteja falando para alguém que precisa hoje urgentemente tomar a consciência e falar: poxa, eu abandonei meu primeiro amor, mas eu vou voltar. E volta logo. Sabe por quê? Porque senão vai acabar. Senão, quando você se der conta, já foi tarde demais. Não deixa ser tarde demais. Hoje é a hora de nós voltarmos, reacendermos o nosso amor, lembrar de onde caímos e nos arrependermos de ter deixado o primeiro amor. Nos arrependermos de ter começado a fazer a obra de Deus de qualquer jeito e de não termos realmente o nosso amor, a nossa devoção colocados nisso. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, diante da Tua palavra eu oro, peço para que o Senhor venha fortalecer o nosso coração, abrir a nossa mente, que possamos nos despertar para esse momento, que possamos entender que nada mais, nada importa se não tiver amor,
Que no nosso relacionamento com o Senhor, o nosso amor seja aquecido. Que no nome de Jesus possamos, Deus, pegar o exemplo dessa igreja e que não sejamos, Deus, indiferentes a essa palavra, mas que possamos amar ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ama e tudo que o Senhor deseja é que o nosso amor pelo Senhor e pela tua obra esteja quente, aquecido, avivado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.